Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre ventos de doutrinas. Então prepare o coração para receber a semente do Evangelho da graça de Deus. Vamos aos conselhos bíblicos, ao conselho apostólico da Nova Aliança, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo essa noite, em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 ao 15. Vamos ler o Evangelho. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, diz o Evangelho. Louvado seja Deus para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer à igreja essa noite é que todas as doutrinas são de Deus. Isso é muito sério. O homem não pode fazer nada. Todas as doutrinas se derivam especificamente de Cristo. Quando falamos de doutrinas religiosas, quando falamos de doutrinas bíblicas cristãs, estamos falando que estas doutrinas, elas se originam verdadeiramente a partir do apóstolo Paulo. Agora, os homens querem servir, uns para agradar a outros, uns para fazer a sua própria vontade e outros para arrastar seguidores para si e não para Cristo. Então nós temos vários tipos de doutrinas dentro da visão cristã. Nós temos, por exemplo, o caso da lei, a lei de Moisés. Quem deu a lei? Foi Deus que deu a lei. Veja, aquele ministério, ainda que tivesse glória, conforme diz a palavra, era um ministério perecível. E o que significa perecível? Que ia acabar, que ia passar, que ia perecer. E o que era aquilo? Era um vento de doutrina. Os ventos sopram. Os ventos sopram. E o que é que acontece quando sopra? Eles passam. Imagine um furacão que não acaba nunca. O estrago que ele faz. Portanto, todo vento passa. Pois a doutrina, a lei de Moisés, foi um vento de doutrina. Foi dada por Deus. Foi passageira, porque pereceu. Porque a Bíblia dizia que viria um pacto melhor. Nós também
temos o apóstolo Paulo falando de doutrinas, de mandamentos de homens. Tudo isso foram ventos doutrinais que vieram de Moisés. E eu preciso falar isso essa noite. Todo vento de doutrina tem a ver com a carne, tem a ver com o véu. É por isso que o pacto da lei era perecível, porque foi dado para a carne, foi dado para o corpo. Por isso que havia o esforço, o pagar o preço, o sacrifício, porque os ventos de doutrina só chegam na carne, só chegam no véu. O pacto da graça, que haveria de vir, conforme o apóstolo Paulo disse, era para o homem interior, era para o espírito. Por isso que Paulo dizia, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 16, olha o que Paulo dizia: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Olha que coisa interessante. Se Deus, o próprio Deus, já não luta com carne, e é uma coisa que nós temos que parar para pensar, se ele se divorciou da nossa carne faz mais de 2000 anos na cruz do Calvário, o que faz eu agora com a carne? Porque é hora de entender que o evangelho ele é espiritual, ele é na mente. O evangelho não trabalha no corpo, trabalha na mente, controlando o corpo. Porque os ventos são ensinamentos, ventos de doutrina. Olha, entre o espaço do velho pacto e o começo do novo pacto, eu quero falar sobre um outro vento de doutrina muito importante no decorrer da história bíblica, no decorrer da história do velho pacto da lei. Porque aqui nós vamos apresentar fundamentos muito fortes essa noite. Então, entre o espaço do velho pacto e o começo do novo pacto, conforme eu citei essa noite, havia um espaço, havia um poço chamado o Poço de Betesda. E esse era um poço que viria um anjo, e como vinha um anjo todo ano, mexia as águas, e a primeira pessoa que entrasse naquele poço ficava curada. E Deus enviava o anjo às águas, porque era Deus que operava ali. Era Deus que enviava o anjo àquele poço. Toda doutrina vem de Deus. Nós precisamos entender isso. Toda doutrina vem de Deus. Mas o problema é que havia um homem paralítico ali naquele poço. E ele esperava, e ele aguardava. Havia um homem que há 38 anos aguardava a sua vez para ser curado ali naquele poço. E quando o anjo vinha, não dava tempo. Ele vivia prostrado ali. Imagina uma pessoa buscando alívio na sua carne e não encontrava. Um homem, um pobrezinho ali esperando que o anjo viesse, e toda vez que se movia as águas, entrava outro primeiro, ficava curado e ele continuava doente. 38 anos desse sofrimento, até que um dia apareceu a ele Jesus. E o Senhor Jesus apareceu a ele e perguntou: o que é que acontece com você? E ele disse: bom mestre, eu levo aqui 38 anos nesta cama, e cada vez que o anjo chega e mexe as águas, entra outro primeiro do que eu. Veja, ali, conforme a Bíblia, há um vento de doutrina, porque aquilo acabou. O anjo parou de descer, as águas parou de se mover,
E hoje não desce mais anjo naquele lugar, porque era um vento de doutrina, era uma provisão de Deus. Porque há muitos ventos de doutrinas. O homem é capaz de criar muitos mecanismos. Cria um poço e diz: olha, entra na água que tu vais ser curado. O homem pode fazer isso. Veja, Bilirim. Quem não conhece a história de Bilirim? Não duvide, porque no ato de fé das pessoas, elas se jogam e são curadas. Assim como as pessoas eram curadas num poço, as pessoas são curadas com Bilirim. E não se engane, todas estas doutrinas de curas, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que ainda que tenha sido um vento de doutrina, Ele age, por causa da fé das pessoas. Bilirim sopra e cura as pessoas. E eu vejo aquilo na televisão, eu assisto aquilo nos vídeos, e eu entendo, porque eu sou espiritual. Eu entendo que aquilo é um vento de doutrina. O problema disso é que isso não educa o teu espírito. Isso não educa o teu espírito. E ao não educar o teu espírito, do que vale curar uma enfermidade? Do que vale curar a pessoa e ela continua turbada na mente, turbada por dentro? Porque isso é muito sério. Fica turbada por dentro sem saber quem é você, sem saber quem você é. As pessoas buscam a cura, mas não educa-se no espírito. É por isso que vai para esses cultos, aonde os tapetes voam, aonde as profecias são tremendas, aonde os pregadores dizem: Deus está mandando eu te dizer, e há uma emoção no culto muito grande. Mas quando sai dali, não tem sabedoria, não tem segurança no evangelho, para vencer as vicissitudes da vida, porque aquilo é um vento de doutrina. Aquilo não é o evangelho, é o vento de doutrina. Agora, quando você se educa por dentro, você não vê que quando se educa por dentro, quando se educa no espírito, você não tem que procurar um curador. Porque a pessoa educada no espírito não busca cura. A pessoa que está educada no espírito pelo evangelho não anda atrás de milagres. Porque o próprio Jesus disse que os milagres iriam seguir aos que crerem. Quando você está educado no espírito, você não busca curador, você não busca pastor para curar você, você não anda atrás de sacrifício, de penitência para alcançar os milagres, você não anda buscando imposição de mãos, unção com óleo. Por quê? Porque quando o espírito está educado, aí você se cura, porque Deus está dentro de você, e você se cura, sem que ninguém venha colocar a mão sobre a tua vida, porque você é um sacerdote. E a Bíblia diz que o sacerdote por excelência, que é Jesus, depois da cruz, fez todos nós sacerdote. Nós recebemos a mesma medida de fé. A unção que está em mim também está em ti. Mas quando não se tem educação espiritual no espírito, aí a pessoa fica dependendo da água, dependendo de um tanque, dependendo da unção com óleo. E aí é onde está o problema. Quando a pessoa não está educada no espírito, a pessoa depende de mandamentos, depende de bugiganga, depende de sacrifício. A pessoa precisa chantagear Deus com votos, precisa subir os montes, precisa usar utensílios, precisa fazer abstinência de alguns alimentos, precisa cumprir alguns requisitos dos rudimentos religiosos da lei.
precisa cumprir mandamentos para que funcione. São ventos de doutrina. O que a humanidade não sabe, o que muitos cristãos não sabem, é que a maioria dessas práticas religiosas são ventos de doutrinas que já passaram. Fazia parte da velha aliança, do velho pacto da lei de Moisés. O mundo está cheio de vento de doutrinas. E as vítimas são as pessoas. As vítimas são as pessoas bem intencionadas que amam o Senhor Jesus. O mundo está abusado. O mundo se privou da verdade do Evangelho. É por isso que muitos líderes se apropriam de ventos de doutrinas para manipular a sociedade. Olha, o apóstolo Paulo foi morto em Roma. Todos conhecem a história. Porque ali em Roma ficou a verdade escondida. Por quê? Esconderam a verdade. Paulo era o único que tinha isso. Por isso que certa vez ele disse, olha, eu sou o perito arquiteto, vocês são edifícios de Deus. E eu sei como edificar as vossas vidas. Eu sei como vocês devem ser edificados. Porque eu estou lançando o fundamento. Mas como ele não andava com os ventos de doutrina, Roma cessou a sua voz. Roma matou-lo. Os mesmos apóstolos se turbaram. Os apóstolos não se davam com Paulo. Os apóstolos da circuncisão não se davam com Paulo. Por isso é que Paulo trouxe um alerta muito grande à igreja. Paulo disse, tomem cuidado com esses discípulos de Jesus de Nazaré. Tomem cuidado, são falsos apóstolos. Estão transtornando casas inteiras. Estão trazendo um vento de doutrina que já cessaram. Vocês tomem cuidado, tenham cuidado com o que escuta da boca deles. Por que Paulo dizia isso? Paulo dizia, tome cuidado, seja com palavras, seja com cartas, como se fosse nossa, porque vão escrever a vós. E eles escreveram cartas eclíquicas, imitando a fala de Paulo, para confundir a igreja do Senhor Jesus, com os ventos de doutrinas da lei de Moisés. E é por isso que a igreja tem que despertar. A igreja tem que ter cuidado com ventos de doutrinas, porque tem coisa que parece poderosa demais, mas são ventos de doutrinas. E esses ventos de doutrinas vêm por falta de conhecimento. Quando o crente não tem segurança no evangelho, ele gosta da zoada, ele gosta do barulho, do falso poder, da falsa operação, das falsas línguas estranhas, e muitos cristãos vivem iludidos com este falso evangelho. Paulo trouxe uma palavra de grande relevância, que eu quero aprofundar isso aqui com a igreja essa noite. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 11. Vamos ler. Tome cuidado com o que vai ouvir essa noite, que isso é muito profundo. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, ou ao poder enganoso, para que creiam na mentira. Isso é muito sério, irmãos. Olha o que o evangelho está dizendo. Então veja, aqui não diz Satanás, não diz. Aqui quem envia o bom e o mal é Deus. É Ele que faz isso. Veja, se você não quer se vestir do conhecimento da graça, se você é aquela pessoa que só faz ouvir e é um paurador, um papagaio, um repetidor do que ouve, mas não busca o conhecimento, se você é uma pessoa religiosa que gosta de viver na prática da sombra da mentira, então Deus te veste de mentira.
Deus te envia a operação do erro a um poder enganoso para que não creia nele, porque é ele mesmo que está te dizendo isso. Deus te envia um vento de doutrina para que te acomodes bem. E aí, quando Deus faz isso, muitos entram no quarto e começa: Jesus, desce depressa. Quando a pessoa não tem o evangelho, que vive num vento de doutrina, aí aparecem aqueles religiosos, aqueles que gostam de usar o paletó e a Bíblia debaixo do braço na hora de meio-dia, o sol quente, sobe nos montes, fica fazendo sacrifício, penitência, entra dentro dos quartos, querendo ser mais crente do que os outros, para que os vizinhos ouçam a sua voz. Aí começa: Jesus, desce depressa, passa por aqui. Jesus, vem sobre mim o teu Espírito Santo, entra na minha vida. Jesus de Nazaré, passe por aqui. Eu recebo a unção, eu recebo o poder. Porque quando o vento de doutrina envolve uma pessoa que não está fundamentada no conhecimento da graça, começa-se o misticismo, começa-se as meninices, começa-se ter visões. Então, essa pessoa fica dizendo: eu quero ter uma experiência contigo, Jesus. Ela não quer a palavra, ela quer o misticismo, ela quer o vento de doutrina, o falso poder, assim como muitos estão fundamentados. E não tenha dúvida, porque o próprio Deus, ele te dá uma manifestação, ele está dizendo que dá, e sai por aí. E com esta manifestação, tu convence alguém, abre uma igreja, como muitos têm feito, porque a maioria das instituições religiosas são abertas debaixo de revelação, são abertos debaixo de experiências, de ventos de doutrinas. E muitos saem por aí, abrem uma igreja, bota um nome, bota uma placa. Olha, e você se dá conta o quanto essas pessoas sofrem, o quanto sofre os seus familiares, o quanto sofre os vizinhos, os parentes, as crianças, os membros, a cidade aonde essa pessoa abre a igreja. Vêm os maus testemunhos. Por quê? Porque são ventos de doutrinas. As pessoas não receberam a chamada de Deus, mas começaram a querer servir a Deus debaixo de rudimentos, debaixo de falsas revelações, debaixo de ventos de doutrinas. E se você não se submete aos conselhos que Deus te dá, e se você não se submete, Deus te envia um poder enganoso. É Deus que faz isso. Deus te envia. Veja, para chegar aqui, muitos de vocês que estão me ouvindo essa noite, aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, para chegar até aqui você passou por muitos ventos de doutrinas que te pregaram. Quantas doutrinas erradas você não ouviu? Tem ventos de doutrinas que são tremendos furacões. Por isso que a vida das pessoas estão embaralhadas agora, por causa dos furacões de vento de doutrinas que te pregaram. E não sabia que era Deus. Mas eu estou te dizendo, é Deus. Um dia eu li esse texto e o Espírito Santo falou comigo. E eu comecei a entender, porque eu não sabia que era Deus que tinha aquela congregação turbada. Você já conheceu alguma igreja que a congregação inteira só vive turbada, embaralhada em problemas, em dificuldades, em brigas, em contendas dentro da igreja? Você conhece algum irmão que congrega em algum lugar, que o pastor tem problema com fulano, a irmã tem problema com fulano, os crentes só vivem falando da vida um do outro? Sabe o que é isso? São ventos de doutrinas que estas pessoas estão fundamentadas. E Deus permite que tudo isso aconteça. Porque a pessoa que vive sobre estes furacões, sobre estes ventos de doutrina, vive turbada. Veja, você não vê
que você não pode entrar num quarto e dizer: Senhor, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, venha sobre mim. Porque a pessoa que está em ventos de doutrina, elas parecem espirituais, mas são carnais. Você não vê que você que está aqui depois da cruz não pode estar buscando a Deus neste pacto? Você não entende isto. Porque você não entende que Cristo já habita dentro de nós, que nós já somos o templo e a morada do Espírito Santo, e que neste pacto não se busca Deus, mas se declara que Deus em vós é a esperança da glória. A pessoa, quando vive num vento de doutrina, vive em uma compulsão de desordem cristã. São esquizofrênicos religiosos tentando transparecer um poder enganoso. Mas não é Deus, não é o Espírito, não é a palavra e nem é Deus que está operando sobre aquela vida. É por isso que a espiritualidade só é na frente dos irmãos e na frente da igreja. Mas só Deus sabe como ele ou ela anda depois que sai dali da frente dos irmãos e sai da frente do púlpito da igreja. Porque são ventos de doutrinas. A pessoa que vive em ventos de doutrinas entra no seu quarto e começa a buscar o Espírito Santo, negando toda a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós já somos o templo e a morada do Espírito Santo. Porque quando nós estamos educados no Espírito, nós declaramos aquilo que o Evangelho já diz que nós temos. Nós temos o quê? Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Por isso nós cantamos: Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. É por isso que nós agora declaramos que nós somos a casa de Deus, o templo de Deus. Aí os religiosos não suportam, porque eles estão ensinando as igrejas a buscar um Deus que já mora dentro deles. E eu quero dizer à igreja esta noite que todo esse sistema religioso estão iludidos por um poder enganoso, por ventos de doutrinas. Louvado seja Deus para sempre. Então, eles tentam buscar o Espírito Santo. E eu quero dizer a esta igreja esta noite, que nós, como estamos educando o nosso espírito, nós não estamos buscando nada. Nós não buscamos nada aqui. Por quê? Porque nós já estamos completos. Diga comigo: nele estamos completos e perfeitos. Como diz o Evangelho em Hebreus 10. Você não tem que buscar mais nada. Não, porque eu quero chegar a Deus. Alguém diz: olha, o senhor está errado, pastor. Nós temos que buscar Deus, nós temos que se chegar a Deus. Quem dizia isso era Isaías no velho pacto da lei: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Olha, eu quero dizer essa noite: acerta-te com Deus no conhecimento. Tu precisa se acertar com Deus no conhecimento, porque você não pode se chegar mais a Deus, porque Deus já nos achou. Diga comigo essa noite: Deus já me achou, e eu sou templo e morada dele. Ele está dentro de ti. Como é que tu vais te chegar a Deus mais? Tu quer ser melhor do que os outros? Por causa do vento de doutrina, muitos cristãos agora estão negando toda a Bíblia, todo o Evangelho. Veja o que diz o Evangelho. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz a palavra do Senhor: mas os que se unem ao Senhor, ou os que se ajuntam com o Senhor, é um espírito com Ele. Como é que a pessoa entra no quarto e vai buscar o Espírito Santo? Como é que a pessoa sobe no monte e vai buscar Deus? Se nós já nos unimos a Deus, Deus já está unido a nós, já nos encontrou, já mora dentro de nós. Isso é muito sério, amados. Veja, o que mais você vai chegar a Deus? O que mais? Você não tem nada para chegar a Deus mais. Nada. Você não está buscando a Deus, porque Deus já te encontrou. Deus já me encontrou. Deus já nos encontrou. Louvado seja o seu nome para sempre. Olha,
A verdade é que um vento, ele é passageiro. O vento, ele é passageiro. Todo vento acaba. E isso é um fato. Você está impressionado muitas vezes com um vento de doutrina. E muitos crentes gostam de um vento de doutrina que aquele pastor ministra, que aquele pastor prega, fulano, beltrano, cicrano. E daí nasce a delinquência, daí nasce a idolatria. Porque tem gente que não serve a Deus, serve ao pastor. Quando o pastor não vai para a igreja, ele não vai, porque ele não está fundamentado no conhecimento e nem na palavra. Ele está fundamentado num vento de doutrina. E isso é muito sério. Você gosta, muitas vezes, do carisma do pregador, do carisma do pastor. Tu tens que ter cuidado. Porque se estás em um vento de doutrina, um dia este vento de doutrina vai acabar. Um dia este vento vai cessar. Algumas pessoas têm insultado este ministério. A Assembleia de Deus, Missão em Graça. Muitos têm insultado esse ministério. E eu conheço algumas pessoas que têm feito isto. Casos de pessoas que insultam. E no final, a situação de um deles é poder ir até para a prisão, pelo meio judicial. E suas doutrinas se vão. Porque a pessoa nos ataca, e Deus faz justiça do lado de lá. Daqui a pouco ele está preso e a sua doutrina cessa. Como já aconteceu com alguns. Irmãos, aqueles que se metem contra aqueles que pregam o evangelho, estão em perigo. Porque quem dá crescimento a esta palavra é Deus, não é homens. Então não adianta querer deter uma obra que é Deus que está fazendo. Não adianta. Porque aqui não é ventos de doutrina. Aqui são fundamentos que vai romper a tua carne, o teu véu, vai chegar no teu espírito, vai romper as paredes desta igreja, vai romper o sistema digital, vai atravessar fronteiras, países, vai chegar no teu espírito, aonde quer que você esteja. Então não adianta querer impedir o trabalhar de Deus, porque aqui não são ventos de doutrinas, aqui são mensagens eternas do próprio Deus. Louvado seja Deus para sempre. Paulo disse em Roma, aos romanos, abra sua Bíblia comigo, no capítulo de número 6, o verso 17 e 18, vamos ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Ele diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, diz a palavra do Senhor. Então eu quero dizer à igreja que há uma forma de doutrina. Paulo tem uma forma de doutrina. Há outra forma de doutrina que é a lei. E a lei te faz servo do pecado. É por isso que nas igrejas da lei se batiza com água para tirar os pecados. Faz a profissão de fé, depois batiza com água para tirar os pecados, para exigir os crentes a pagar para ser crente, a cobrar o imposto da fé. Porque nos ventos de doutrinas da lei, que era um vento porque já passou, a lei não tem validade, mas há uma forma de doutrina na lei que o pecado lá está de pé. Mas se uma pessoa está na lei, ventos de doutrina como a lei, por exemplo, ela é servo do pecado. Ainda que não peque, mas ela é servo do pecado, por causa do vento de doutrina. É servo do pecado, porque a mente lhe vê em pecado. Você chega onde está uma pessoa que vive debaixo de vento de doutrina e diz a ela: olha, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O pecado foi destruído na cruz em Romanos 9, 26.
Nós não nascemos debaixo do pecado, nós nascemos debaixo da justiça, porque o pecado de Adão passou a todos os homens, mas o segundo Adão fez todo mundo justificado do pecado. Mas essa pessoa, por causa do vento de doutrina, a mente dela é uma mente de pecadora. Ela se sente pecadora, porque a doutrina da lei te faz servo do pecado. Te faz servo do pecado. Se você se coloca na doutrina que Paulo te entrega, aí Paulo te ensina a ser servo da justiça. Ainda que peques, que falhe, tu, por estar no evangelho e na doutrina, segue sendo servo da justiça, conforme diz o evangelho. Naturalmente, podes te vir consequências, se caso falhar, por estes comportamentos. Não estamos convidando ninguém a se comportar mal, porque tem gente que pensa que quando a gente prega a graça, a gente está convidando as pessoas para viver de toda forma, para viverem de todo jeito. De forma nenhuma, porque em Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, ensinando a renunciar à concupiscência da carne e os prazeres da vida. Então, não estamos ensinando ninguém a se comportar mal, mas se a doutrina do evangelho está na tua mente, mesmo que falhe, segues seguindo como servo da justiça. Se, porventura, te aprontares algum mal, tu sabes que vai haver uma cobrança por esse comportamento. Agora, depende da cabeça que te representa. Porque se Moisés é a tua cabeça, é o teu guia, se tu estás crendo em doutrinas fundamentadas da lei de Moisés, você é e será sempre um escravo do pecado. Agora, se Cristo ressuscitado está na tua mente, e é a cabeça que te guia, que é o evangelho que saiu da boca de Paulo, do Cristo ressuscitado, então tu segues sendo servo da justiça. Porque esta é a forma doutrinal a qual está sendo entregue, a qual eu recebi, a qual o apóstolo Paulo deu, para que toda a igreja esteja fundamentada no evangelho. Eu mesmo, a mim me foi dado uma forma de doutrina, uma forma de vento de doutrina pentecostal. E você sabe que o pentecostalismo, esse movimento pentecostal que se conhece hoje, ele não é bíblico. Ele nasceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Isso é um vento de doutrina que traz esquizofrenia religiosa e um falso poder que Deus mesmo foi quem enviou. E hoje muitos crentes estão lá na operação do erro por não querer a verdade. Essas mesmas pessoas, você lê a Bíblia para ela, diz que está escrito, ela diz, eu sei que está escrito, mas eu quero crer do jeito que a minha igreja ensina. Porque não vive pelo evangelho, vive em um vento doutrinal. Então há muitas formas de doutrina. Há uma forma batista, há uma forma pentecostal, há uma forma católica, que foi entregue, uma forma de doutrina. E Deus prepara e entrega uma forma de doutrina que Ele preparou para os seus santos. Porque há uma forma de doutrina que Deus preparou para a sua igreja. E essa doutrina, ela foi preparada antes da fundação do mundo. Se você é gentil, você foi entregue a uma forma de doutrina, desde antes da fundação do mundo. E essa é a doutrina que a igreja tem que estar estabelecida. Você não tem opção. Se você é um gentil, você se deve colocar debaixo da graça de Deus. Se você não é um judeu, se você é um gentil, você deve se submeter a este pacto, o pacto da graça. Debaixo deste entendimento está a cobertura angelical, a proteção de Deus.
Este é o apostolado que o sistema não entende. Porque o evangelho, ele tem um apostolado. Paulo é o apóstolo que transmitiu a mensagem para o novo pacto depois da cruz. E muitos líderes religiosos não querem se submeter. Tem até líderes religiosos que se intitularam apóstolo de Jesus Cristo. Alguém diz, eu não gosto da forma de doutrina, mas este negócio de apóstolo, eu também não gosto. Olha, é exatamente o apostolado que representa uma forma de doutrina. Porque a doutrina, o fundamento, o edifício tem que ser edificado no fundamento da doutrina de Paulo, do apostolado. E isso é tudo. Há pessoas que idolatram homens, mas não é isto que é uma forma de doutrina. Porque quando a Bíblia fala em considerar o apóstolo Paulo, está falando num entendimento da sã doutrina que saíam de sua boca. E Paulo tinha um cuidado gigante com esta palavra. Veja a advertência do apóstolo Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 3, e vamos ler o Evangelho. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires algum que não ensine outra doutrina. Repare que a única doutrina para a igreja depois da cruz era o que saía da boca de Paulo. Para os tempos de Paulo, aquilo estava cheio de ventos de doutrinas. Nos dias de Paulo tinha muitas doutrinas. Já naquele tempo existia muitos misticismo. Agora, se naquele tempo existia, imagine hoje. Veja, hoje tem gente que inventa doutrina. Tem gente que cria doutrina. Há uma só doutrina. Há um só ensinamento. Que protege a mente. Que protege o nosso entendimento. Como é que você sabe que uma pessoa está na verdadeira doutrina? Quando ela prega o evangelho que sai da boca de Paulo, o evangelho da graça. Quando ela prega o que eu estou pregando essa noite. Quando se repete aquilo que está escrito no evangelho, aí você começa a identificar que os lábios não são enganosos, estão fundamentados no evangelho. Por exemplo, Paulo disse que o crente depois da cruz não busca a bênção de Deus, mas que já está abençoado em Efésios 1 e 3. Então, se eu estou dizendo à igreja que a igreja já está abençoada, que você que está me ouvindo essa noite já está abençoado, então eu estou repetindo o que Paulo disse. Então eu estou repetindo a doutrina. Se Paulo diz que nós somos predestinados e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, e eu estou repetindo o que Paulo disse, então eu estou na forma da doutrina. Se Paulo disse que a contribuição é voluntária, sem valor determinado, e que os valores arrecadados não era para o bolso do pastor, mas para repartir entre os irmãos, se eu estou dizendo o que Paulo disse, o que saiu de seus lábios, então eu estou no fundamento da doutrina. Aqui não há ventos de doutrina. Mas se eu começo a cobrar imposto da fé, se eu começo a estabelecer valores, e eu abro uma conta no meu nome, ou no nome da instituição, para controlar o dinheiro e os recursos, para que a igreja não veja, então isso é um vento de doutrina, inclusive da lei de Moisés que já passou. Então, meus amados, isto é muito sério. Se eu repito que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, eu estou repetindo o que Paulo disse, então eu estou fundamentado no evangelho. Paulo diz que debaixo da graça e não debaixo da lei. Então, se eu digo que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, então nós estamos fundamentados no evangelho. Mas o que eu digo é o que está escrito, simplesmente assim.
Eu sou apenas um repetidor. Eu não sou uma antena. A antena é o sistema. Eu sou um repetidor daquilo que o apóstolo Paulo diz. Então, há muitos ventos de doutrinas, mas nós estamos fundamentados na doutrina verdadeira, que é o evangelho que está plasmado nas 14 epístolas paulinas. Agora, a menos que diga, Paulo disse isso, mas eu tenho uma revelação especial. Porque tem gente que pega a Bíblia, ao invés de dizer a Bíblia e pregar o que a Bíblia diz, eles lêem a Bíblia, e você que está me ouvindo conhece algum lugar assim. Eles lêem a Bíblia e diz assim: o Senhor está mandando eu te dizer. Pode ter certeza, essa pessoa não está fundamentada no Evangelho. Porque Deus não mandou ninguém dizer nada. Isso é uma mentira para os dias atuais. As pessoas precisam entender que o que Deus disse está escrito. E o que tem poder é a palavra. E é a palavra que vai te trazer entendimento e sabedoria. Eles deixam a palavra de lado, agora mesmo em vários cultos estão profetizando. Deus mandou eu te dizer. E muitos crentes, debaixo de falsas profecias, tomaram decisões erradas agora, porque ali não estava o evangelho, ali estava um vento de doutrina. Louvado seja Deus para sempre. Então, se eu não digo o que Paulo diz, e começa a dizer que tem uma revelação especial, aí eu saio do evangelho. Aí já está fora do evangelho. Aí você já tem que sair daqui. Mas se nós estamos repetindo o que diz a palavra, então você tem que ficar conosco. É por isso que nessa igreja, nós não damos carteira de membro a ninguém. Nessa igreja, nós não ficamos desesperados atrás de ninguém. Nessa igreja, nós não andamos à torta e à direita, rasgando os cabelos da cabeça, tentando trazer as pessoas à força. Nessa igreja, nós não ofertamos bugiganga, nós não queremos trazer as pessoas aqui para congregar conosco através de barganha, porque nós estamos fundamentados no evangelho. Aqui nós não ligamos para as pessoas desesperadas, porque você não veio para o culto, porque muitos líderes religiosos fazem isso. As pessoas não entendem, pensam que eles fazem isso por zelo. Não, eles fazem isso porque está faltando dinheiro na igreja, está faltando dízimo, está faltando recurso, por isso que vão atrás. Não é por amor às vidas e às almas, é porque falta recurso. Aqui nessa igreja, nós não ficamos desesperados quando alguém não vem para a reunião. Por quê? Nós não fazemos isso. Porque nós não nos metemos na vida de ninguém. É por isso que não tem secretaria na nossa igreja, porque nós não tratamos da vida pessoal de ninguém. Aqui nós instruímos pela palavra, nós ensinamos o evangelho, mas não nos metemos na vida de ninguém. Quem faz isso são os ventos de doutrinas. Você tem uma vida pessoal, e eu não me meto na tua vida pessoal, porque nós entendemos aqui que Cristo te libertou, Cristo te fez livre para que escutes, para que discernas aonde você quer estar parado. Se a pessoa chega aqui, ouve a verdade, e a verdade não é suficiente para ela parar aqui e estancar, o que é que eu posso fazer? Nada. Porque se Cristo não libertou aquela vida, quem sou eu para libertar? Se Cristo não convenceu aquela pessoa, quem sou eu para convencer? Por que esse desespero? Olha, eu não prego para salvar as pessoas da eternidade, porque Cristo já fez isso. Pregamos para salvar as pessoas delas mesmas. Então Paulo dizia a Timóteo: cuida para que não ensine diferente doutrina. Olha, o que eu te ensinei é a boa doutrina. Cuidado com a outra, porque já há muitos por aí pregando diferentes doutrinas. Paulo estava alertando sobre os discípulos de Jesus de Nazaré,
que eram fidedignos à lei mosaica. E em 1 Timóteo 4:6, Paulo diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido, disse o apóstolo Paulo. Veja, por isso que quando eu vejo gente aqui criando misticismo dentro da igreja, eu vou logo alertando, eu vou logo instruindo, eu vou logo exortando e repreendendo. Por isso que quando nós vemos alguém avançando o sinal, passando além do que o evangelho diz, eu vou repreendendo essa pessoa. Paulo diz, 1 Timóteo 4:16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, diz o evangelho, louvado seja Deus para sempre. Então veja, isto não é uma coisa leviana. Por isso que quando eu vejo algo aqui, eu falo até que você se aborreça. Tem gente que se aborrece comigo, e eu peço à igreja, suportai-vos um pouco mais, porque esta é a minha função. Você pode dizer, o pastor é chato, o pastor Everaldo é tão chato. Olha, não, é que eu tenho que persistir na doutrina, até que você se aborreça. Eu tenho que persistir na doutrina, é necessário, porque nós temos fundamentos, nós temos as 14 epístolas, nós temos que pregar o evangelho para arrancar as teias de aranha religiosa que ainda está na mente. Por isso que muitas vezes chateia. Uma forma, é uma forma, e uma forma não se faz com madeiro, uma forma não se faz com feno e palha. Se nós queremos uma mudança mundial, porque nós estamos falando para o mundo agora, não estamos falando só para Jacuípe, porque se nós queremos uma mudança mundial, se nós queremos uma mudança interna, queremos uma mudança na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, se nós queremos uma mudança plena mundial, precisamos nos submeter ao novo pacto. Diga comigo, eu tenho que me submeter ao novo pacto, que é aonde está a forma da doutrina. Porque quando os anjos ouvem você falando, olha, este aí está em linha com a graça, com o fundamento. E muitos estão te escutando agora. Mas quando os anjos olham e dizem, olha, ele tem, esse aí está fugido do fundamento. A pessoa que não está fundamentada no evangelho, não se enganem, vive uma vida falsa, desgraçada, miserável. Vive uma vida de sofrimento, de tormento, não dorme direito. Quem não conhece o evangelho, frequenta a igreja e só vive turbado, na mente, no coração. Paulo disse em Mateus, aliás, Jesus disse em Mateus 7, 24 e 25, escute, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-á-lo-ei a homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, diz a palavra do Senhor. Olha que coisa. Então essa rocha que Jesus disse aqui, essa rocha que Mateus está descrevendo aqui, é Cristo, é seu evangelho. A rocha é Cristo e seu evangelho. Agora vem ventos e doutrinas, vem ensinamentos, mas como está firmado num fundamento,
Como você está firmado na rocha, nada pode fazer-lhes mal. Olha, vem ventos, vem arremetes contra aquela casa, mas como estava fundamentada em Cristo, que é a pedra angular, a pedra principal, nada pode fazer mal. Olha, o que eu estou pregando aqui essa noite é loucura, principalmente para aqueles que andam em ventos de doutrina, porque não tem sentido comum que eu estou pregando aqui para a mente comum, não tem. Mas com esta loucura é que vamos transformando o mundo, porque o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque tens que ser sábio e deixar o evangelho te guiar ao que está escrito, e não a revelações. Porque se você anda por revelações, você não está fundamentado no evangelho. Temos que ter muito cuidado para não estar dando ouvido a ventos de doutrina. Porque se você anda em ventos de doutrinas, eles podem vir contra ti. Podem vir contra ti, né? Em tua própria opinião. Porque os ventos vão e vêm. Né? Vem contra ti também. Tu pode dizer, esse pastor é fanático. Olha, a verdade tem extremo. A mentira tem extremo. Agora, meio termo é perigoso para ti. É muito perigoso. Neste pacto, aqui onde nós estamos pregando, não tem meio termo. É por isso que o camarada chega aqui nessa igreja, começa a ouvir o evangelho, aí fica na lei, aí vai para a graça, aí vem para a graça e fica na lei, aí fica em cima do muro. Aí eu digo logo, aqui não tem meio termo. Ou você serve a Cristo com a mente, ou vai viver servindo a Moisés com o corpo. Não tem meio termo. Isso é um perigo. Paulo disse em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E quem são os que ouvem? São vocês que estão sentados aqui essa noite. São os que ouvem. São aqueles que estão me ouvindo. Então, de problemas, de repente alguém pergunta, e o pastor salva alguém? Olha, eu não estou te salvando da eternidade. Quem fez isso foi Cristo. Eu estou te salvando na mente, no espírito. Eu estou te salvando do entendimento que você muitas vezes acha que o diabo pode te pegar. E eu estou te salvando, te dizendo que o diabo já foi destruído há mais de 2000 anos atrás, em Hebreus 2:14. Porque o crente que não está salvo na mente, ele anda vendo vultos, ele vê demônios, ele anda com medo de gato preto, de encruzilhada, ele anda com medo de figa. Quando alguém cruza os dedos, ele fica com medo por causa dos ventos de doutrinas. É por isso que eu estou aplicando a doutrina para te salvar. Para te salvar. Para que tu não ande com medo do diabo. Vivas, né? No entendimento que ainda vai ser abençoado, correndo atrás de bênção, comprando bênção. Nós estamos aqui para te salvar na mente, para dizer que todas as coisas já te foram doadas, que tu és filho e herdeiro do Deus Todo-Poderoso, que todas as bênçãos de Deus já estão sobre a tua vida, para que tu tome posse daquilo que o Evangelho já diz que tu tens. É por isso que eu estou te salvando esta noite. Eu te salvo dos sacrifícios, das penitências, para que tu não passe horas de joelho, se martirizando, sofrendo, pagando preço, se flagelando, passando fome, dando fome ao corpo, para fortalecer o espírito debaixo desta doutrina mentirosa, deste vento de doutrina, porque o Evangelho diz o quê? Que a carne milita contra o espírito.
em Gálatas 5,16, que o espírito milita contra a carne e os dois se opõem um ao outro. Então, eu estou te salvando na mente, porque há muitos depressivos agora, tem muitos crentes dizendo que serve a Deus, mas andam tomando bacias de remédio por causa dos ventos de doutrinas religiosos. Então, eu estou cuidando da doutrina para salvar a mim mesmo e para salvar a vós também. Porque muitos crentes não sabem, mas estão vivendo uma vida de sacrifício, de abstinência, de guarda-dias, proibido de comer carne de porco, carne de animais de unhas fendidas, proibido de comer galinha de cabidela porque não pode comer sangue. E isso são ventos de doutrinas, doenças mentais que têm prejudicado o povo de Deus. E eu sei o que eu estou falando essa noite. Portanto, eu estou te salvando para que a palavra corra, e isso te aborrece. Muitas vezes aborrece alguém, porque a pessoa que é carnal, o evangelho não penetra no seu espírito. A pessoa que é carnal, que gosta do movimento carnal, do movimento pentecostal, do labachura, labarraia, das falsas línguas estranhas, não suporta vir para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Porque anda debaixo de pecado, anda debaixo de condenação, anda praticando um adultériozinho, uma mentira, um engano, a calúnia, a defamação, a língua é caluniadora. Aí quando chega aqui, o evangelho começa a corrigir. É por isso que eu estou aplicando a doutrina, porque a doutrina vai te corrigindo e vai te salvando de ti mesmo, porque uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou água doce ou água salgada, e não se costura roupa velha com remendo novo, nem se coloca vinho novo em odres velhos. Aqui, ou você está na lei, ou você está na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui há uma revolução, e isso é uma loucura. Com a loucura da pregação, aqui nós estamos salvando os crentes, nós estamos salvando-os na mente, nós estamos salvando no espírito, no entendimento, na doutrina, na graça, porque aqui a graça ela rompe tornados. A graça, ela rompe tornados, furacões. Vocês lembram quando disseram a Jesus, disseram este é aquele que até os ventos o obedecem. Disseram isso a Cristo. Eu vou ler só mais um texto aqui para encerrar. Tito capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha, meus irmãos, veja, os pastores da lei dizem, irmão, a nossa igreja é uma igreja de doutrina santa e cheio de ventos de doutrinas. Cheio de ventos de doutrinas, dizendo que é a sã doutrina e que eles não sabem. O que eles não sabem é o que é a sã doutrina, porque a pessoa que nega todo o sacrifício da cruz, todos os fundamentos estão fundamentados na lei de Moisés, esta pessoa não conhece a sã doutrina, não conhece a sã doutrina, estão cheios de ventos de doutrina. Você que me ouve agora sabe o que é a sã doutrina. Pastor, e como é que eu identifico alguém que está pregando a sã doutrina? Quando você observa a pessoa se ela está vivendo uma vida de fé ou uma vida de obra. Se a pessoa está pregando a fé ou se está pregando a obra. Se está pregando o que foi revelado a Paulo ou se a pessoa está pregando o que foi revelado aos apóstolos. Porque os apóstolos pregavam o evangelho da lei, das obras. Ventos de doutrinas que já passaram. E eles vão dizer, irmão, não vá, saia daquela igreja ali, porque aquela igreja é a igreja de demônio. Olha, como é que a nossa igreja é uma igreja de demônio? Se a nossa igreja é a igreja que diz que Cristo destruiu o diabo na cruz. Qual é a igreja que anda falando de demônio, expulsando demônio, entrevistando demônio, orando e jejuando para que Deus expulse demônio das pessoas? Quem é a igreja dos demônios? É as igrejas dos ventos de doutrinas.
Aqui não, aqui todo o poder pertence a Deus nos céus e na terra. Aqui só há um cabeça que controla tudo e todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós estamos fazendo exatamente o que Paulo disse. Só mais um texto para encerrar. Hebreus capítulo 13, verso 9. Diz a palavra: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos de que nada aproveitaram os que a eles se entregaram, diz a palavra do Senhor. Porque é bom o quê? Porque é bom. E bom o quê? Que Paulo está dizendo: o coração que se fortifique na graça. Diga comigo: o meu coração está fortificado na graça, e não com alimento. Qual é a igreja que vocês conhecem, que vive debaixo de ventos de doutrinas, que para servir a Deus tem que comer, tem que ter alimento dentro dela? Qual é a igreja? Tem umas que tem que ter um pedaço de pão, tem umas que tem que ter o copo de suco, tem outras que tem que ter o jantar, tem outras que tem que usar utensílios e bugiganga, tem outras que tem que usar água, tem outras que tem que usar óleo, tem outras que tem que usar sal grosso. São igrejas que usam alimentos. E Paulo disse de que nada tem proveito, porque se nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Se nós estamos na graça, nós entendemos que depois da cruz o corpo de Cristo somos nós, e não um pedaço de pão. Porque se o pedaço de pão ainda simboliza o corpo de Cristo, e nós estamos vivendo de simbologia, então a igreja não nasceu. Porque a igreja depois da cruz é o corpo de Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Todo o Velho Testamento, a lei de Moisés, era um pacto de alimento e de comida. Não coma isto, não coma aquilo, não coma aquele animal. Era uma série de regras que você podia comer e que você não podia comer. Veja, são doutrinas adversas, são diversidades de doutrinas, são muitas doutrinas. Você vê a igreja, os que me ouvem aqui agora, não precisam estar praticando isso, porque nós vivemos pela fé, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos para ficar de pé e dizer que nós não estamos debaixo de vento de doutrina, nós estamos debaixo da ciência, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar a Deus essa noite e agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem nos concedido. Louvado seja Deus.